Oi, gente, eu sou a Juliana, para quem não me conhece, sócia aqui do Campus Thomas Advogados e a apresentadora deste podcast sobre tecnologia e empreendedorismo feminino. E estou aqui com mais uma convidada excepcional, a Paula. Eu acho, assim, as minhas convidadas são ótimas, mas a Paula, ninguém nem imagina, mas eu conheci a Paula por causa das crianças, né? Porque os nossos filhos, minha filha e o filho dela estavam juntos. Mas, enfim, descobri que a Paula era advogada. Depois, né? Ela vai contar em detalhes. Mas quando ela estava ali com o escritório dela, a gente estava ali, né, ensaiando umas parcerias, tentando trabalhar juntas. E agora, mais agora do que nunca, a gente vai ter que trabalhar juntas. Com certeza. A gente só está escolhendo o momento certo, mas queremos trabalhar juntas, porque a Paula agora virou um exemplo de empreendedorismo feminino na advocacia, na tecnologia. Então, gente, preparem-se. As expectativas foram criadas. Foram, mas eu tenho certeza que elas todas vão ser atingidas. Ai, obrigada, Ju. Então, eu sempre, na verdade, eu peço para as minhas convidadas se apresentarem. Eu sempre acho melhor, porque eu tenho medo de falar alguma besteira. Então, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouco, assim, né, do seu histórico. E aí, depois, a gente começa mesmo com o seu projeto atual e tão relevante, porque tem muita coisa para falar. Ai, Ju. Bom, primeiramente, obrigada, né, por toda essa propaganda aí. E pela oportunidade de estar aqui contando a minha história. Até eu vindo pra cá e eu pensei, uma coisa que eu acabei nem te contando. Quando eu vim aqui, que a gente tava namorando os escritórios, né? Os dois escritórios namorando a parceria. E vinha bastante aqui. Eu me lembro que um dia eu tava aqui e você tava gravando um podcast com eu não me lembro quem era, mas era uma empreendedora. E eu me lembro que eu olhei, nossa, que legal. Uma pessoa ter a história dela para contar, né? Porque tu tem que ter uma história para contar, Sim. né? Diferente, talvez, né? Não, porque o advogado, né, do dia a dia ali já tem uma história mais... Tem história, mas é uma história que não é tão surpreendente que nem tu falou agora, que é incrível. Eu acho que eu tô criando essa história incrível. Espero, né? Eu tô sentindo que pelo menos para mim tá sendo incrível. Eu acho que já é o mais importante. E agora eu vim para cá contar a minha história. É verdade! Olha que legal! Né? E 1 ano e meio depois, né? Na verdade, muita coisa aconteceu, como a gente falou agora há pouco. Desde que eu vim aqui atrás, 1 ano e meio atrás, muita água passou por baixo da ponte. Nem eu acredito tudo que eu criei. Mas, então, me apresentando, meu nome é Paula, eu sou gaúcha, me formei na PUC do Rio Grande do Sul, fiz especialização em Direito Empresarial pela URGS e fiz especialização em Direito Econômico pela FGV, já quando eu estava aqui em São Paulo. Eu sou advogada de base de contencioso, né? Trabalhei no Tosini Freire de Porto Alegre por 2 oportunidades, em 2002, 2005. Me formei lá, mas nesse meio do caminho eu fiz um estágio na Inglaterra, no escritório de advocacia, fiz um intercâmbio onde eu estudei, trabalhei, toda aquela... antes de me formar. Então, mas eu tive essas 2 oportunidades que foram uma grande escola para mim, trabalhar no Tosini. Depois também trabalhei num outro escritório lá que eu criei uma área de execuções. Então, eu sou contencioso civil raiz. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, foi para trabalhar no Tosini pela 3ª vez, no contencioso civil também. E foi lá que surgiu a oportunidade de eu migrar para uma carreira especializada que eu sempre quis fazer. E que era o concorrencial. Eu nunca pensei no concorrencial, mas eu queria uma área especializada que não fosse tão ampla como o contencioso. Eu acho que o contencioso é uma base imprescindível, praticamente, para todo advogado. Eu acho que tem que sempre saber fazer uma petição, entrar com recurso. Mas eu queria uma área de especialidade. E eu tive essa oportunidade lá no Tosini. E fiquei mais de 7 anos, quase 8 anos lá no Tosini, trabalhando na área de concorrencial. E, então, assim, eu sou muito contencioso, muito concorrencial, também muito compliance, que a gente fazia muito compliance, né? O contencioso estratégico como um todo, ele que abarca muitas áreas. Então, acho que isso é a base de onde eu estou hoje, né? Mas, ainda assim, indo um pouquinho mais para trás, muitos passos para trás, o que é que fez esse caminho que você falou hoje, que é o que fez a diferença? É eu ser quem eu sou. Da onde que saiu isso? Eu nasci numa família de empreendedores. Então, né? E assim, e não era nenhuma empresa nada grande. Eram empresas pequenas. E a gente tinha isso no nosso dia a dia. O meu pai era empreendedor, ele abriu algumas empresas lá no Rio Grande do Sul.
E todas, na verdade, tiveram muito êxito. Ele sempre criou alguma coisa do zero. Então, eu acho que isso me trouxe muito essa coragem e este olhar. Eu estudei num colégio montessoriano, que me trouxe muita criatividade. Então, eu acho que é isso que eu te falo, é muito da base. E por isso que eu tô tão feliz hoje, porque hoje eu consigo juntar tudo, né? Que eu sou e que eu fiz, né? Então, eu digo que onde eu tô hoje, que agora eu vou contar um pouco mais, na verdade, não é uma transição de carreira, ela é a consolidação de uma carreira, né? É uma escadinha, cada dia a gente vai dando um passinho para cima e daí, né, quando tu consegue juntar toda a tua experiência, né, tu chega onde você tá. Então, a gente sentava lá em 1990, todos os dias lá no Rio Grande do Sul, a gente consegue ainda ter essa experiência de almoçar todos os dias com a família. Eu tenho muita alegria que hoje eu estou conseguindo almoçar com os meus filhos 2 vezes por semana. Eu não apresentei essa parte, então eu sou advogada, hoje empreendedora, mãe de 2 filhos e também sou fundadora de uma ONG. Então, os meus pratinhos são vários. Eu almoçava lá e lá a gente tratava de empreendedorismo, querendo ou não. Era uma escola. Né? Era uma escola, a gente tratava de números, questão de marketing. Com 13 anos, eu comecei a trabalhar pontualmente, muito pontualmente, na empresa. Então, assim, já respirava isso. E até hoje, a gente respira isso lá no Sul. Até hoje, no fim, meu pai acaba entrando como CFO da nossa ONG de educação. Então, que legal! Eu vou perguntar sobre ela também, tá aqui na lista. Ai, que legal! Vou adorar falar. Então, é isso, assim, né? Eu comecei pelo fim... Fui lá atrás e trouxe, essa sou eu. E por que eu tô tão feliz hoje? Porque, né, como eu falei, eu consigo juntar o que eu aprendi de base. Eu acho que nós somos a somatória das nossas experiências, não é? Eu não sou só advogada de contencioso, Sim. ou só de concorrencial, ou só empreendedora. Eu acho que essa sou eu. A minha mãe falava, quando eu era criança, e hoje em dia ela fala também, que a fase mais feliz da vida dela foi nos 40 anos. E eu, até chegar nos 40 anos, eu não conseguia entender. E hoje eu entendo. Muito. Porque eu pensava, gente, mas não é tão mais legal com 20, que tu tá jovem, passeando, divertindo, sem compromisso. Não, porque agora, ela, com 40 anos, ela conseguiu fazer tudo o que ela queria e ter o que ela imaginava. E eu me sinto assim, porque finalmente agora, né, depois de anos de carreira jurídica, que eu gostava, sempre gostei, mas agora eu vejo isso a minha carreira com muito prazer e com muito propósito. Então, realmente é o que dizem pra mim, é que eu falo, dá muito brilho nos olhos quando eu falo da Draw the Law, que eu vou falar daqui a pouco também. Mas é isso que eu sinto, assim. Eu tirei a minha carreira, né? Que eu, de verdade, eu sempre gostei muito de advogar. Sempre. Principalmente quando eu estava trabalhando num processo de contencioso, seja dentro do concorrencial, fosse no cível. Para mim, é o que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei muito. Mas eu tirei a minha carreira da caixinha do compromisso agradável para a minha felicidade. E isso, para mim, é transformador. E eu gosto muito da ideia de poder falar isso hoje aqui, porque eu acho que as pessoas, nem todo mundo tem essa oportunidade de saber que existe ainda alguma coisa que lá da nossa origem, o que nós somos. Que vai fazer seu olho brilhar, né? Assim, né? Já é isso, com a cidade, né? Tipo... Isso. Assim, eu me descobri muito nos 40 anos, né? 40 e um pouquinho, mas a gente não precisa revelar. e isso me traz realmente muita felicidade. Eu vejo que eu tô dando um exemplo pros meus filhos, né? Eu tive um período que eu trabalhei no Tosini por quase 7 anos. Tive a minha segunda filha, e daí foi o momento que eu dei uma reduzida na carreira pra também olhar pros meus filhos, pra pensar também, né, como é que eu queria fazer. E foi quando a gente se conheceu, né? A gente tinha uma boutique de direito concorrencial, que ainda existe, mas foi lá que surgiu essa ideia da empresa, da Draw the Law. E a partir daí, começamos e eu só preciso fazer um adendo a toda essa conversa, que é muito verdade o que a Paula falou, porque quando ela vinha aqui falar sobre... Ela aqui no papel dela ali de, né, sócia da boutique de concorrencial, e ela vinha aqui no escritório, ela e o Alan, meu sócio, ficavam falando de tecnologia e eles, tipo, adoram, assim, sabe? Experimentar sistema, mexer no sistema, experimentar, enfim, sim, muito. Tudo, entendeu? Muito, é verdade. Eu aqui ficava, eu e a sócia dela meio assim, tipo... né? As mais analógicas. E a Paula e o Alan discutindo qual que era o melhor sistema para fazer X coisa, entendeu? É verdade, Ju. Então, já era isso, assim. Espero que o Alan não me abandone para virar seu sócio. Não, eu preciso de vocês como clientes, entendeu? Por favor, não mudem.
Então a gente sai da parceria e agora vai ser clientes. A gente vai, na verdade, a gente pluga na equipe, então a gente pode trabalhar junto mesmo. Porque Sim. a gente acaba fazendo um plug-in, um plug-out na equipe do escritório, daí eu conto. Mas nessa época aí que tu tá falando, aconteceu uma coisa que talvez tenha sido uma conversa que tenha me mostrado tudo isso que eu relatei agora. Né? No dia a dia a gente acaba não parando pra pensar, né? Como eu te falei aquela hora, a gente acorda todo dia com 1000 caixinhas de energia, 1000 bolinhas de energia. E a gente vai colocando as energias onde a gente consegue, na vida pessoal, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do trabalho, crescer profissionalmente, fazer networking, amigos, né? É a brincadeira das chamas, né? Não sei se tu já ouviu essa brincadeira. Tu tem que pensar que a tua vida é um fogão de 4 chamas, de 4 bocas. E tu tem que ir regulando, porque a quantidade de chama é a mesma, tu tem que ir regulando. Cada boca é família, saúde, amigos e trabalho, né? Então, tu tem que ir regulando, porque uma vai ter que estar mais acesa, a outra vai ter que estar mais baixa em algum momento. E eu achei muito legal pensar sobre isso, porque esse é o resumo da nossa vida, né? À medida que nossos filhos começam a crescer um pouco mais, começa também a surgir um pouco mais de espaço pra gente pensar na gente. Daí volta de novo minha mãe, né? 40 anos foi a hora que eu me descobri o que eu quero fazer, o que eu sou. E daí essa conversa despretensiosa foi a seguinte, eu tava com a minha sócia, que tu bem conhece, que eu adoro ela, minha ex-sócia, mas minha sempre amiga. E ela falou assim, Paulo, eu percebo, na época que a gente tava trabalhando só com concorrencial, né? Eu percebo uma coisa que eu acho importante tu olhar, né? E tu pensar. Quando a gente tá fazendo um ato de concentração, que é um trabalho super clássico do direito concorrencial, eu fico muito animada. Por mim, virar à noite fazendo ato de concentração é o auge da minha felicidade. Porque ela, sim, já tinha encontrado a felicidade dela profissional, né? E eu achava que eu já tinha encontrado. Eu achava que aquilo lá me fazia feliz e me fazia mesmo. Mas eu não sabia, eu desconhecia que podia alguma coisa me fazer melhor ainda, né? E ela falou, já você eu percebo que quando tem que virar uma madrugada fazendo isso, eu percebo que tu não sente essa mesma alegria. E aquilo ficou ali em mim. Até que chegou um dia, Ju, que daí eu comecei a estudar mais a tecnologia, mais sites de design. Comecei porque nós éramos uma boutique pequena. Nós mesmos fazíamos as artes para o LinkedIn, para os posts. E foi ali que surgiu, né? Eu comecei a brincar no aplicativo de design e fazer as artes. E começou a evoluir. E daí eu comecei a fazer propostas, né? Eu acho que vocês viram, né? Uma proposta que a gente fez até em conjunto dentro desse aplicativo. Uma outra cara. Então, eu comecei a estudar legal design e comecei a estudar Visual Law, que é uma das ferramentas do legal design, design thinking, e comecei a fazer vários cursos e aplicar isso para os nossos clientes. E eu me lembro que foi numa madrugada que eu tinha uma proposta para soltar, que não tinha prazo correndo, não era no dia seguinte. Eu podia soltar até sexta-feira, isso era uma quarta. E era 2 da manhã e eu não queria desligar. Eu não queria desligar de jeito nenhum. Eu só desliguei às 3 da manhã, quando eu me dei conta que no dia seguinte eu tava ferrada, se eu não fosse dormir. Sim. Porque eu tinha toda nessa rotina, né? Então, eu desliguei. E naquele dia ali eu me dei conta. É isso que me faz brilhar os olhos. Você entrou no flow. Você entrou no flow nesse dia, nessa hora, você desligou, aí tocou. Entrei. E isso pra mim foi transformador, porque eu me dei conta no meio de uma madrugada que era com aquilo que eu queria trabalhar. E coincidência ou não, a minha irmã, lá do outro lado do mundo, na Austrália, que há 20 anos mora lá, a gente não tem contato, não trabalha. Contato tem, mas não no dia a dia. Sim. Logicamente, temos muito contato. Minha irmã, quase que gêmea, do outro lado do mundo. Ela também trabalha no mesmo aplicativo. Então, ela também tem a mesma base, a mesma escola, sabe? Então, eu acho que tem muito a ver, assim. Também a mesma família, né? Ali que ficou trabalhando desde pequena na mesa. Então, eu acho que isso realmente me trouxe essa certeza. Só que eu pensei, bom, o que eu vou fazer com isso? Né? Como que eu vou criar? E aí que eu comecei a intensificar dentro do escritório essa área de legal design na época, né? Que a gente falava que era mais legal design, que hoje já a Draw the Law, ela usa o legal design como uma ferramenta. E a gente começou a andar nesse projeto e eu falei, Jô, esse é meu projeto e eu quero, eu brilho os olhos e fui. Daí eu falei, olha, numa conversa muito rápida, eu falei, eu acho que eu gosto muito de advogar, quero, mas eu também quero desenhar o direito, sei lá, Draw the Law, bota aqui, escrevi, tem até hoje esse papel lá guardado, Draw the Law foi escrito assim, rapidinho, e hoje é um nome que todo mundo me fala, que nome é esse, né? Realmente, assim. É muito bom. Tem gente de mercado de muito mais tempo que eu, muito mais experiente de legal design, que me olha assim, como é que tu pensou nesse nome? Então, ele fala, inclusive, fora do Brasil, né? Sim. Ele pode falar internacional, que é um dos nossos planos. A gente tá chegando lá, essa semana, ainda amanhã teremos um primeiro passinho nessa escadinha de começar a atender o exterior. E daí, surgiu ali. E daí, eu
começou a tomar corpo, e daí tomou né? A gente começou a fazer para alguns clientes, contratos e até infográficos com legal design. E daí ali surgiu a ideia de eu continuar só nessa frente, porque realmente era o que me batia o coração. E daí, a minha sócia, que batia o coração para fazer o ato de concentração, ficou no que bate o coração dela. E eu acho que isso é perfeitamente aceitável. Esse mundo é gigantesco, tem espaço para todo mundo. E, né, nós estamos vivendo numa era que a gente não sabe o que vai ser o futuro. Então, a gente tem espaço de carreira. Né? A gente não faz ideia do que nossos filhos vão trabalhar. E eu penso muito nisso. Assim, nossa, eu tô inventando uma das áreas. Assim, querendo ou não, a gente está criando uma coisa nova, uma nova camada de serviço jurídico, né? E meus filhos estão vendo eu criar. E o Antônio, esses dias, tu conhece, chegou. Eu abri a porta. E isso me trouxe muita alegria também. Ele falou assim... Eu cheguei em casa no almoço, eu acho, naquele dia que eu fui almoçar. Ele abriu a porta. Mamãe, ótimas notícias. Eu falei, qual, filha? Mamãe, eu já decidi tudo. Eu falei, qual, filho? O que tu decidiu? Até os 27 anos, eu vou trabalhar na Draw the Law. Depois dos 27 anos, eu vou trabalhar no escritório do papai. Muito genial, né? Eu falei, então, assim, ele tá com muito orgulho, isso me faz orgulho. Mas o que é a Draw the Law? Vamos lá. Isso, era a pergunta. Né? Explique para as pessoas que não conhecem o seu trabalho, o que é a Draw the Law, o que vocês fazem, que tipo de serviço vocês oferecem, explica aí no detalhe. Tá. Porque tem, né, enfim, muita gente, aliás, eu diria, que nem sabe que existe esse tipo de serviço, enfim. Realmente, como eu te falei, é um mundo gigantesco que a gente ainda tem para apresentar. A gente está se estruturando e apresentando aos poucos, já com clientes relevantes, mas eu acho que a gente tem aí um espaço bom de apresentar para mais pessoas. Sim. Então, o que é a Draw the Law? A Draw the Law é uma nova categoria de serviços jurídicos, né? Então, quando tu tem uma demanda judicial ou econômica, ou judicial e econômica também, você vai atrás de um escritório, muitas vezes você vai atrás de um parecerista, né? E eles dois juntos vão trabalhar naquela tese e vão, né, propor a inicial, ou vão fazer a contestação e vão começar aquele caso do zero. Ou, né, a gente também pode falar de contratos, políticas, documentos internos de empresas. O que acontece? Nós somos essa outra camada, que ela vai fazer como se fosse um wrap-up. E vai consolidar tudo e vai explicar aquela questão técnica para o decisor, seja ele quem for. Então, a gente começa tanto no início de um caso, quanto a gente entra lá quando tem que fazer um despacho no STJ, no STF, qualquer órgão superior, qualquer decisor. Então, o que a gente faz? A gente facilita a análise do caso, a explicação do caso e, basicamente, a gente desenha aquilo que ninguém quer ler, né? Então, aquilo que ninguém tem tempo de ler e aquilo que também quase ninguém tem interesse de ler hoje em dia. Uma petição de 50, 100 páginas que já chegou pra gente analisar. Então, a gente traz um incentivo e cada vez a gente está evoluindo mais nos produtos e chegando cada vez mais no formato, assim, que o usuário final desse documento, que é o decisor, vai aceitar, vai sentir de uma forma mais leve para receber, vai ter mais interesse de olhar, vai chamar mais a atenção dele, né? Vai entender mais fácil também, né? Porque é isso, tem muita coisa que é muito técnica, que é muito difícil, assim, você só colocar no papel, né? Que é importante essa visualização. E a gente, assim, no mundo que os decisores têm, em média, 15 minutos para ler um caso enorme, muitas vezes, né? Eu trabalhei muito tempo no caso de ARDC, que eram as reclamatórias de danos concorrenciais, que era justamente a conexão entre o contencioso civil, que eu gostava de fazer, e o concorrencial. Então, eu fiquei muito tempo à frente dessa área. Eu fui coordenadora do IBRAC, inclusive, nisso. E essas ações, elas são, assim, são ações que têm muito... A gente conversou já naquela época aqui, quando a gente estava fazendo a parceria. Elas têm muito futuro lá fora, na Europa. Nos Estados Unidos, elas já estão, assim, já estouraram. Só que elas estão aqui há 15 anos, pelo menos, patinando, porque são casos muito difíceis de explicar como é que é um sobrepreço, como é que se deu o cartel, onde é que está o prejuízo. E, sim, tem cálculos econômicos gigantescos para fazer. E daí, o que a gente percebe na prática? Os juízes têm ali um processo, que a gente sabe que eles não conseguem analisar todos. Ele tem do lado dele um processo de caso de acidente de trânsito, e ele tem isso. O que ele vai fazer para bater a meta dele? Ele vai, muitas vezes, puxar. Claro que ele vai chegar naquele caso, mas ele tem um incentivo, né, um pouco menor. Então, e a gente está começando a desenhar esses casos já também agora. E isso também me traz mais alegria ainda, porque, de novo, né, mais uma vez que eu posso ajudar. E já está sendo muito bem recebido, porque daí a gente começa a explicar onde começa a cadeia produtiva, onde que entra tudo.
Mas então, a gente faz esse desenho, desenhamos os documentos que ninguém quer ler, e de diversas formas, né? A gente consegue, diferente de fazer, a gente faz desde o resumo visual, como eu tava falando pra vocês, que eu fiz aqui o infográfico, que hoje em dia com a IA, muita gente se aventura, né? Os advogados se aventuram a fazer. Muitas vezes, quando é uma coisa de, sei lá, de um acidente de trânsito, uma coisa mais simples, dá pra fazer, e eu acho que tem que fazer, e eu incentivo, porque eu sou muito entusiasta do legal design e do visual law como um todo, que são essas ferramentas que a gente usa, porque eu acho que eles têm seu futuro. Existem números já que mostram que empresas começam a ter 80% de ganho de causa depois de começar a aplicar visual law nas petições, nos contratos. Então, isso é transformador. Eu acho que a gente tem esse papel de trazer, e eu sou muito entusiasta, e eu entrei nesse movimento, já entrei nesse movimento. Mas então, eu sugiro que façam, só que a maioria dos casos complexos, que são a nossa especialidade, tu não consegue colocar nem metade das informações que tu quer colocar, do fluxo que tu quer colocar. Então, a gente recebe muitas ligações de colegas, que isso é muito legal, porque agora eu tô trabalhando como parceira dos meus, que antigamente eram concorrentes, hoje em dia são os meus parceiros, a gente pluga na equipe e sai. Paula, fiz aqui, tá ruim, eu vou ter um despacho amanhã, por favor, me ajuda. E a gente faz isso, né? A gente redesenha aquele... Só que o nosso grande ativo é a estratégia, tá? A gente faz esse desenho porque nós temos uma equipe de designers, legal designers, advogados especialistas na área do caso, né? E roteirista. E é esse nosso motor, o propulsor aí que acaba fazendo a estratégia. Então, ligou ali, tem um despacho, desenhou, não deu certo ou quer melhorar, a gente tem o nosso designer que vai resolver na hora ali. Certo. Só que o que a gente mais consegue ajudar é entrar, assim, com a estratégia. Olha, nesse caso aqui, que a gente está fazendo agora um caso, por exemplo, é um caso de cartel internacional também, que a gente acaba fazendo muita coisa de concorrencial. E tá precisando que o CAD analise aquele caso que está há 10 anos já, né, tramitando. E a tese daquele ali é diferente da tese de todos os outros que já fizeram acordo. E tá passando batido porque parece que é igual. Então, olha, depois de 10 anos, me ajuda aqui a fazer alguma coisa diferente. Então, a gente tem o quê? Uma apresentação de PPT, que é a que é levada no CAD, que daí coloca ali na tela e vai passando. Eles tinham também um parecer de um super renomado economista. E eles tinham todas as petições do caso, né? De 10 anos. Então, nos entregaram e a gente faz uma estratégia de como que aquilo tudo pode ser, primeiro, conectado e apresentado de uma forma interessante para os conselheiros do CAD. E o que a gente está, neste momento, fazendo? A gente pega o parecer e transforma ele, desenha ele. Depois a gente pega a essência das petições, a gente desenha. E daí a gente conecta tudo nessa apresentação e a gente faz hiperlinks para tudo. Então, na apresentação, tu vai... Você consegue como se fosse um filme da história do caso. E daí tu vai nos pontos centrais que tu quer, tu vai linkando para esses outros 2 desenhos que vão em volta. Então, é muito diferente. É outro mundo do que você chegar lá com uma petiçãozinha só e pedir, espernear e chorar. E eles não... Tem um caso também do CAD. Eu faço muitas outras áreas aqui. Os casos, assim, que me chamam muita atenção para contar aqui para vocês, acabam, coincidentemente, saindo do CAD. O advogado me ligou saindo do CAD e falou assim: Paula, é o seguinte, eu tô há 3 meses tentando fazer com que esse conselheiro olhe essa estratégia aqui, a minha sugestão de mercado relevante para essa situação, para esse ato de concentração. E nada. Bastou eu entrar na reunião com o teu infográfico, na mesa, que era uma cidade bem legal, colorida, assim, que tava dividindo. A gente faz a estratégia que tem que fazer. Tem casos que são super coloridos, tem casos que são preto e branco. Sim. Né? Não é que a gente tá colorindo, botando um carnaval numa peça de vídeo. E daí ele falou, bastou a gente colocar esse infográfico em cima da mesa e nem mostrar para ele. Ele tava fazendo a introdução da reunião e ele pediu, deixa eu ver esse documento. E deu 3 minutos. E ele analisou e entendeu os mercados relevantes. Que ele tava 3 meses batendo na porta para insistir, para ele entender. Então, isso é assim, é muito gratificante. Mostra que realmente tem um propósito no que a gente está fazendo nessa mudança. Sim. Sabe, Ju? E é isso. Então, hoje a Draw the Law, começamos eu e um designer, né? Logicamente, eu tive que fazer muitos testes, porque existe uma transição, sim, né? Eu tive que me tornar designer, legal designer hoje eu sou. Tive que trazer esse chapéu, né? E então, eu comecei a testar. Alguns colegas foram muito bacanas. A Ana Neri foi muito bacana, uma amiga muito legal, muito querida. E ela falou assim, Paula, chega, agora tá com o site pronto, tá com a empresa aberta, tá com tudo aberto. Tá na hora, tá aqui o caso.
Botou em cima da mesa. Faça. E eu te dou poucos dias ainda pra fazer. Nossa, então eu comecei a fazer testes. Eu tive muito incentivo de colegas, de economistas, inclusive, que falaram, eu não consigo ficar explicando para um designer um caso de 3, 4 horas do lado dele, um caso grande, de que eu vou ficar 3, 4 horas explicando para ele desenhar. Se eu te mandar a petição e tu me dar desenhada, depois a gente ajusta, logicamente, porque sempre tem, né? O foco que o advogado quer dar, é outro mundo. Então, assim, eu tive muito incentivo e eu tava certa que eu tava no caminho certo. Então, testamos eu e um designer por uns 4 meses. Daí, a gente começou a pegar alguns clientes maiores, fazer uns contratos, daí que começou a aumentar a equipe. Então, começamos eu e esse designer. Daí, entrou a nossa roteirista, que tem muita experiência em casos jurídicos. E aí depois começou a entrar advogados especialistas e assim a gente foi até que hoje nós estamos aí com uma equipe entre fixos, entre pessoal de base, de operação e os nossos especialistas, que são volantes, dependendo do caso, a gente já está com 10 pessoas em um ano menos. Bom, você está dando aqui todos os exemplos de todos os incentivos que você recebeu e acho muito bom. E realmente acho que o mercado jurídico cada vez mais, enfim, né, se abre para esse tipo de iniciativa. Mas, sendo um mercado relativamente tradicional, eu ia te perguntar, né? Você encontrou algum tipo de resistência? A primeira resistência que eu encontrei foi a minha. A síndrome do impostor tava lá, né? Tá bom. Gente, como assim? Vou oferecer um serviço que eu nem estudei na faculdade, né? Então, essa foi a primeira resistência. Mas ela, né, eu pensei muito, até conversar com meu marido, que é de uma história super tradicional aqui de São Paulo, do Brasil, na verdade. Eu falava, gente, como é que eu vou, né? Agora falar, eu me lembro até pra vocês, eu pensava, como é que eu vou falar? Até, né, agora eu não posso mais ser tua parceira, porque agora eu vou ser designer de casos jurídicos, como assim, né? Então, essa foi a primeira resistência. E logo ela já foi, né? Já caiu, porque daí eu não me convenci que eu não tô vendendo só o design, né? Sim. A gente tá vendo uma coisa que nem existe hoje em dia, que é a estratégia do caso, que talvez no futuro não se possa pensar num caso mais sem isso, né? Porque a IA, ela tá aí também para aumentar a quantidade de informações disponíveis. Então, o que você tem que fazer hoje em dia? Tu tem que ter um processo para selecionar o que é mais importante, né? Então, e o humano tem que fazer, a gente sabe. Não adianta fazer uma IA sem um humano por trás que seja preparado com aquela experiência, né? Então... É por isso que ainda temos um emprego. Exato, e eu espero que eu vou me agarrar nesse fio, né? Acho que todos os advogados estão se agarrando. Então, a primeira resistência foi minha, e daí eu logo já consegui superar. No meu caso, na nossa empresa, eu não senti nenhuma resistência dos meus clientes, porque dos meus clientes, por sua natureza, já são empresas abertas a esse tipo, né, de situação. Sim, eles estão te procurando por uma razão. Exato, mas sim, é sabido que no mercado de legal design, de novo, que não é só o que a gente oferece, mas existe, no visual law principalmente, que o legal design é tu repensar o caso, como que tu vai te apresentar, como que tu vai fazer. O visual law é tu realmente botar um pouquinho mais colorido, colocar no lugar certo e de uma forma atrativa. Então, assim, são ferramentas. Existe, sim, resistência da magistratura, por exemplo. É isso que eu ia perguntar, né? Isso sim. Mas, assim, para aqueles que ainda não conseguiram se beneficiar porque receberam alguma coisa mal feita. Na minha visão, é isso. A gente sabe que tem resistência, por exemplo, em receber ali um QR Code porque eles não querem pegar o celular e olhar no telefone deles um caso. Então, eu acho que é uma questão de deixar mais acessível e mais dentro do contexto profissional deles, que caiba lá no sistema, que entre, que seja visual. Então, mas cada vez é menor essa parcela de juízes que reclamam, mas assim, a gente conversa muito nos fóruns dessa área de legal design e tem muita aceitação, tá aumentando a aceitação, tem inclusive, e é muito legal isso, tem juízes e tem ministros do STF, que tu chega lá, do STJ também, que tu chega lá e eles pedem. Não tem aquele documento com os íconezinhos aqui para me facilitar a vida. E isso é uma informação super importante, né, Ju? Porque a gente está falando realmente que eles estão abertos para essa transformação. É uma transformação que não atrapalha muito antes, pelo contrário, né? Ela facilita, ela é eficiente. Ela agiliza, né? Agiliza, ela dá um pouco de cor ao nosso dia a dia, que realmente acaba sendo, né, mais pesado. Então, eu não sei, acho que resistência... Se existisse assim, qual é eu cheguei a pensar muitas vezes, né? Qual é um empecilho para que a Draw the Law cresça mais e que continue perseverando? Talvez a IA. Que eu pensei, nossa, eu me lembro direitinho, o dia que chegou um primeiro infográfico feito aí pelo Nano Banana.
E eu falei, gente, olha só o que é isso. Bom, vou derrubar aqui, acabou meu trabalho, não vou mais fazer nada. Eu mandei pra nossa roteirista, ela, nossa, que loucura isso e tal. Mas daí eu falei, então tá, vamos explorar isso aqui, Ju. Não durou nem um dia a minha frustração. Porque tu vê que não tá nem perto do que a gente faz. E eu acho que Sim. a chance de chegar lá é baixa. Até porque esse tipo de trabalho que eu te falo, de estruturação, de inteligência e estratégia, tu vai fazer o quê? Tu vai jogar lá na IA todos esses documentos agora, link tudo, Não, exato. faça Você consegue tudo. fazer uma coisinha simples, né? Tipo... Isso, que daí pros casos que não são complexos, que eu acho que, como eu falei, tem que fazer, tem que usar. Agora, casos complexos, econômicos ou jurídicos, muito dificilmente tu vai conseguir fazer toda uma estrutura de estratégia. E agora, como eu te falei, nós estamos com esse projeto piloto que já começou a acordar, ele está nascendo, que a gente vai conseguir colocar tudo dentro de uma página de site. Então, um caso jurídico vai ser explicado dentro de um site específico para aquele caso. Então, a gente está, né, a equipe está crescendo, nós estamos fazendo mais pessoas de tecnologia, então nós estamos todo dia pensando o que pode ser mais inovador e pensar sempre dentro desse contexto que a gente está falando de aceitação, continua sendo muito rigoroso, nós temos pessoas que revisam o juridiquês, o português, então, dentro das cores da empresa, dentro das cores do escritório, a gente atende tanto empresas quanto escritórios, e a gente faz, né, as políticas, os contratos dos escritórios, e a gente faz esse auxílio, né, nos casos. A gente faz a apresentação também para arbitragem. Nós damos treinamento para a sustentação oral da arbitragem, que a gente faz, sentamos todos juntos na mesa. Vamos, então, a gente tem essa apresentação, essa petição. Como é que a gente vai transformar isso numa apresentação e numa oratória? E aí a gente começa a ajudar desde o início a contar essa história e auxiliar no que vai ser falado. Então, fica tudo conectado. Vai colocar uma IA a fazer isso, então, de novo, né? Acho que esse é o seu diferencial, né? Todo esse seu background jurídico e, né, de fato, do contencioso mesmo, né? Do próprio, na experiência ali, né? Do CAD, de lidar com os decisores, enfim, é realmente um grande diferencial, porque isso, de fato... É uma frase que eu ouço muito, inclusive, dos meus clientes, Paula, dos clientes e colegas que estão conhecendo, né? Porque a gente ainda tá, né, apresentando, como a gente falou. E eles falam, a diferença é que você não é só uma designer, você é uma designer, você é advogada. Você entende a nossa língua. Então, como, né, a vida inteira eu trabalhei no escritório, no Tosini. Mas né, eu conectei. De casos complexos, isso. Não é que você, enfim... Internacionais, inglês, a gente trabalha já em casas, assim. Então, e a gente consegue falar da mesma língua. Por isso que eu te falei que a gente pluga na equipe. Eu entro ali, eu sei onde eu devo falar, onde eu não devo falar, o que é importante. Já aconteceu, várias vezes, inclusive, de eu sentar na mesa num dia antes deles irem lá despachar. Tava só o avião. Foi até interessante. Tinha um avião na pista esperando a gente fechar o infográfico para irem lá para Mato Grosso. E eu sentei na mesa com os advogados do caso, uma recuperação judicial gigantesca, com o cliente. E eu sentei com eles como se eu estivesse no Tosini, como se eu estivesse aqui trabalhando com vocês. E a minha opinião foi ouvida naquele caso. E eu desenhei, e a minha equipe toda online, e daí a gente via, foi interessante, porque a gente discutia aqui, e a equipe toda desenhando à medida que ia ouvindo, e as setinhas todas entrando no ajuste, e daí, ok, acabou. A gente acabou na madrugada, no fim, o avião, teve que desligar um pouco para esperar. Desligamos e foi. Então, assim, e a gente traz, isso que é importante dizer, não só o caso, o resumo visual que tá ali já, a gente traz justamente por a gente ter essa experiência, a nossa, não que a gente é contratado para ser advogado do caso, longe disso, mas muito longe, não é o que eu vendo, não é isso. Mas a gente traz opinião, às vezes. Quem sabe? Já aconteceu também num outro caso de ato de concentração. Eles estavam lá com um documento, eles queriam provar um ponto, e eu falei, mas onde é que estão os números desse ponto pra gente colocar num gráfico aqui dentro? Esses números a gente não apurou. Eu falei, sugiro que apurem. E esses números foram o central da tese, do gráfico, que era o central do nosso infográfico, e acabou de ser aprovado esse ato de concentração muito porque a gente levou esses números. Então, é isso, Ju. A gente traz a nossa experiência muito fortemente para esse caso. A gente traz linhas do tempo. Tem um caso de insider trading que a gente fez. Recebemos uma petição de 39 páginas de direito penal, né? Insider trading. Aquele executivo estava sendo acusado de ter vendido as ações no momento que ele sabia que era melhor para a empresa, porque em razão das informações confidenciais que ele tinha. E a gente recebeu aquela petição de 39 páginas e um áudio de 5 minutos. E a gente achou, identificamos nessa petição 2 linhas do tempo que deviam ser desenhadas e que não estavam desenhadas, escritas, né? Na petição em preta e branca. Nós desenhamos essas linhas do tempo em paralelo e trouxemos uma linha do tempo que não estava na petição, que é um mandado público, que é o comportamento daquela ação
ao longo do tempo na Bovespa. E a gente trouxe o gráfico das ações ali. E a gente conseguiu provar que naquele momento, de acordo com as duas linhas do tempo, naquele momento qualquer pessoa teria vendido as ações, que não só aquele executivo. E ele foi absolvido. Então, é esse tipo de trabalho que a gente quer trazer. A gente quer trazer a conexão entre o design thinking, na verdade, que o design thinking é você repensar uma situação, né, da melhor forma, pensando muito no usuário final, e trazer o nosso conhecimento jurídico, econômico, de engenheiros que eventualmente entram nos nossos casos, de roteiro, que é a nossa roteirista, os nossos roteiristas, e de advogados especialistas na área. Então, é a conjunção de todas essas técnicas que eu acho que realmente, para casos muito, muito complexos e casos sensíveis que têm ali o interesse de desenosar, eu acho que acaba ganhando muita coisa. Não tenho dúvida. Agora, uma dúvida minha é técnica. Você está falando aqui do áudio, mesmo do site. O judiciário está, entre aspas, preparado para receber esse tipo de documento. De prova, de documento, pra como é que isso seria? Eu não sei, assim, é uma dúvida. Sim, não, uma dúvida técnica pra você. Quando desligar aqui, você vai me contratar pra fazer pra alguns casos, a gente já vai conversando aqui, né, João? Como que você coloca o site nos autos da ação? Então, a gente, o site a gente tá, como eu te falei, no projeto piloto, que a gente tem lá o pessoal que tá testando o que vai ser aceito, porque os juízes, eles podem acessar sites, né? A gente sabe, algumas coisas são bloqueadas, mas no geral eles precisam, inclusive se eles têm um mínimo de interesse e mais de 15 minutos, eles vão entrar e vão fazer uma investigação mínima de uma situação, né? Então, isso a gente sabe que está permitido. A gente tem que tomar muito cuidado com coisas que são bloqueadas. Então, essa é uma questão de TI que está no nosso projeto com muita, logicamente, atenção. Sim. Isso tá. Mas, um documento, esse outro que eu te falei que a gente já faz, que já está super no nosso dia a dia, ele é um documento que qualquer pessoa, não tem bloqueio nenhum para ir andando e navegando. É um documento gamificado, que a gente chama. Então, tu bota lá um PPT, daí transforma ele em PDF, e ele vai ter a tecnologia que a gente consegue colocar de ir e voltar. Então, tu tem, assim, como é que ele é materializando, assim, é um grande infográfico, é como se fosse mesmo uma página de um site, um infográfico grande, né, uma página inteira desenhada, com fluxos, com informação do caso, né, e daí tu vai clicar, sei lá, prova número 1, clica nela, daí ele vai levar a página que tem essa prova número 1, e daí nessa página vai ter uma flechinha que vai apertar como se fosse um site. E volta para o infográfico. Daí tu clica de novo. Então, não há impedimento técnico para os juízes aceitarem isso. Muito se faz o quê? Imprime este infográfico, né? Daí não esse interativo. Eu entendi, mas você imprime ali o que, na ordem, enfim, ele vai para os autos da ação, mas o juiz tem acesso ao negócio que é dinâmico. Isso, E daí, quando imprime, a gente também usa uma técnica, digo, psicológica, isso aqui é um segredinho que a gente vai agora divulgar para todos. A gente sugere sempre que imprima maior do que uma folha A4. Que seja, pelo menos assim, desse tamanho. Primeiro, porque cabe mais. Fica mais, né, fácil de visualizar, ele tem mais incentivo. E segundo, que eu acho que é o mais importante dessa história toda, assim, de técnica, né, psicológica. Quando você sair pela sala, que você sabe que ele tá louco que você saia, porque, né, a gente despacha, ele fala em 30 segundos, às vezes, é tudo que a gente tem. Muitas vezes ele vai pegar esse documento, ele vai abrir uma pasta, ele vai jogar para dentro, vai fechar e nunca mais vai ver aquele documento. Tenta fazer isso com um documento cartaz. Não vai dar. Então, ele vai ter que achar algum lugar para guardar. Nesse momento, ele vai estar se mexendo com esse documento. Alguma coisa ele vai olhar. E ele vai saber onde está esse documento, quando ele for precisar estudar esse caso. E esse documento vai virar uma referência. Então, você já está conseguindo puxar a brasa para o teu lado e vai começar, né? Agora vou finalmente estudar esse caso. Eu já fui assessora de juiz, eu sei muito bem como é que é essa realidade, né? Quando fiz estágio lá em Porto Alegre ainda durante um ano com os juízes. E eu sei muito bem, agora finalmente vou estudar esse caso. Já falei, tá bom, agora vamos lá. E daí, cadê? Tá ali, tá fácil. Daí ele vai acabar indo muito mais para tua tese do que para a tese que não levou esse documento. Gente, é muito legal, sério. Eu queria já contratar a Paula agora. Contrate, vamos lá. Agora a gente já sai daqui, já entra na sala ali e já coloca todos os casos de pé. Bom, agora falando um pouco, né, sobre carreira, assim, eu até falei que eu ia fazer essa pergunta que eu achei boa, né? Que você acha que esse advogado do futuro, então, precisa desenvolver além do jurídico, né? Assim,
para trabalhar com você mesmo? O que você está procurando? Conta um pouco dessa perspectiva aí de quem está trabalhando com Inovação. design thinking, essas coisas. Bom, que a inovação no direito veio para ficar, a gente não tem dúvida, né? A gente olha lá a lista de empresas, né, cadastradas na B2L. A gente sabe que o Brasil é o maior polo de tecnologia jurídica que tem, né, de inovação. Então, isso já está consolidado, já sabemos. E também tem uma outra informação que todos sabemos, que, né, o Brasil é o país que mais tem processos judiciais e que mais tem advogados, que fazem mais do mesmo, né? Temos muitos que fazem mais do mesmo. Temos muitos maravilhosos que fazem muito diferente do mais do mesmo. Mas eu acho que, diante desse contexto todo e da tecnologia, que está muito premente no nosso dia a dia, todo mundo está usando essa tecnologia, ela veio muito para ajudar, a gente tem que fazer mais ou menos como a gente está fazendo na Draw, criando uma camada que consolide tudo. Estamos ainda numa fase de transformação do jurídico, sabemos que estamos só começando e a gente não sabe nem onde é que isso vai parar. Mas que a gente precisa de cada vez mais pessoas preparadas e pensando fora da caixa o direito, isso para mim está mais do que evidente. Tanto que, né, agora trazendo um pouco aqui para o meu lado, né, se não fosse assim, eu não teria visto um salto tão grande na nossa empresa. A gente cresceu mais de 500% em um ano. Então, existe espaço. As pessoas estão precisando, as empresas estão precisando, o mercado de legal ops está estourado. E eu vejo, assim, como o pessoal que a gente contrata. Eu digo, né, eu preciso de pessoas que pensem fora da caixa. E não é fácil de achar ainda. Mas eu começo a pesquisar em alguns centros, assim, eu tive muita sorte. Tem muita coisa também interessante. Bom, a gente tá aqui falando um monte. E eu preciso, né, tentar aqui resumir várias perguntas em uma. Pra gente poder encaminhar para o encerramento. Porque, infelizmente, a gente vai ter que fazer uma parte 2 outro dia, com mais calma. Então, eu queria perguntar para você, porque aqui, né, eu sempre falo muito, enfim, como eu só convido mulheres... Faz bem. Eu falo muito sobre empreendedorismo feminino, as dificuldades, né, de ser uma empreendedora mulher, os desafios, né, muitas vezes... Talvez não tanto no seu caso, mas, né, mulheres que trabalham em áreas muito masculinas, assim, têm uma dificuldade maior, né? E, então, até a questão de exercer a liderança, ser fundadora de uma startup, né, ir atrás de investimento, essas coisas são difíceis, assim. E, enfim, queria que você me falasse um pouco, resumisse um pouco dessa sua trajetória como líder, assim, empreendedora, que dificuldades você enfrentou, coisas que você esperava, coisas que você não esperava. Aproveita, conta pra gente também um pouco do seu papel de liderança na ONG que você criou. Vamos fazer uma misturinha boa aqui pra gente poder abarcar pelo menos o maior número de assuntos possíveis. Tá. Prometo ser breve, porque eu começo a falar, fico tão empolgada, como disse todo mundo, acho que eu tô brilhando os olhos, quando eu tô falando demais. Então, Ju, a minha escola, né, eu digo a minha escola, né, tanto aquela coisa que a gente falou na minha casa, quanto da faculdade, quanto da minha experiência no Tosini em Porto Alegre, Tosini em São Paulo, nos escritórios onde eu passei, com muita alegria, eu posso dizer que eu nunca senti nenhuma dificuldade por ser mulher. Muito antes, pelo contrário. Eu acho que, principalmente no Tosini, eu tive uma escola incrível de ensinar que não faz a menor diferença se você é mulher ou se você é homem, para ser um líder. Inúmeros são os exemplos que a gente tem. O escritório que meu marido trabalha, eu também consigo identificar diversas líderes e mulheres que eu admiro demais. Mulheres que também, assim como eu, têm muita coisa para cuidar fora do escritório, mas que também têm muita gana e muita vontade de trabalhar. Então, isso para mim nunca foi, assim... Posso dizer, zero. Nunca tive medo de empreender ou de trabalhar por ser mulher. O que eu vejo, e isso é nítido e a gente sabe, existe sim um peso até de culpa da mãe, de culpa da mulher, que como eu te falei, né, no início da nossa conversa, eu tinha vontade muitas vezes, eu tô gostando tanto do que eu tô fazendo que por mim eu ficaria ali trabalhando até madrugada, né, para dar conta de todos os chapéus que eu resolvi colocar, que é o CEO, CMO, CTO, tudo, né, todos os bonés, e o peso tá ali, e eu falei, pessoal, eu ficaria aqui até meia-noite, mas tem 2 criaturinhas fofas, com a pele bem lisinha ainda, me esperando na cama para eu ler, porque eu leio para eles todas as noites, né, então
isso eu acho que é uma coisa que dá uma travada, assim, na expansão, às vezes, né? Talvez eu tivesse crescido não 500%, mas 1.500%. Mas também você ter um apoio dentro de casa, que o meu marido me dá muito apoio, muito incentivo, eu acho que isso faz toda a diferença. Muitas e muitas vezes ele fala, vai, fica, que agora é comigo. Porque ele estourou antes profissionalmente. E agora é a minha vez de estourar. Então ele já tá consolidado, tá com uma equipe já rodando. E ele consegue, muitas vezes, chegar lá e ler o livrinho. E eu poder, né, uma vez por semana, pelo menos, ficar um pouco até mais tarde. Então, por ser mulher, eu não vi no programa de liderança. Sempre tive um espaço para criatividade. E me ouviram, eu acho que, né, porque eu sempre me posicionei. Desde a escola, eu já era líder de turma. Então, eu acho que a liderança já foi lá, realmente, lá atrás. E isso também faz parte da fundação da minha ONG, da minha e dos nossos outros cofundadores, que quando eu cheguei em São Paulo, muito long story short, eu já sempre estudei em colégio lá que tinha acesso, pessoas de todas as camadas mais altas da sociedade, mas quando eu cheguei em São Paulo eu vi um abismo social que eu já tinha ouvido falar que existia, mas que eu não conhecia tão de perto. E daí eu virei pro André, meu marido, e falei, faz 10 anos já isso, falei, a gente precisa fazer alguma coisa. E daí dentro de casa, as funcionárias, né, demorando 3 horas às vezes para chegar em casa, eu falei, isso não é possível, a gente precisa fazer alguma coisa para retribuir toda essa oportunidade que a gente teve. Então ali também foi a vida, e daí nós achamos as pessoas certas, e daí fundamos a ONG, que chama Instituto Apoia, e nós somos uma ONG de educação. Nós patrocinamos escola privada de ponta para alunos de escola pública, que são, né, brilhantes, que mostram que realmente querem estudar e crescer. Então, nosso resultado também me enche de emoção, porque nós vemos ali histórias de filhos de mães analfabetas que hoje estão estudando na USP, na Unicamp, estão estudando, indo para fora, com estágios na Toyota no Japão. Então, isso realmente, assim, chega a me arrepiar. Porque eu acho, assim, que o meu... Até sabe, assim, arrepiada? eu tô realmente arrepiada. Porque isso eu acho que também é um grande propósito. E por muito tempo que eu estava mais tranquila de trabalho, eu me foquei muito nisso. Eu coloquei muitas bolinhas de energia nisso. E hoje eu vejo isso rodando, né, e nós vemos os resultados. Isso me faz realmente acreditar que cada um pode fazer um pouquinho. Né? Então, resumo da ópera. Eu acho que o fato de eu ter sido mulher, assim, eu tive grandes oportunidades de aprender, né, e de ter esse incentivo de ser uma líder mulher desde criança, né, dentro do ambiente de empreendedorismo, depois dentro do ambiente, né, jurídico, nos escritórios que eu passei. Eu me lembro, eu teve um escritório Ciecovski que eu trabalhava 5 anos em Porto Alegre, que eu criei a área de execuções. Eu sentava toda semana com todos os sócios, só homens. E eu lá, sei lá, com meus 25, 27 anos, sentava na mesa, porque eu era advogada sênior, e eu botava a palavra de igual para igual, eles me ouviam, eu queria trazer inovação lá em 2009. Eu falava, não, processo físico não dá para imprimir mais. Era tudo pastinho, eu falei, tem que colocar tudo digital. E daí tinha umas meninas, não precisa fazer isso, é muito trabalho. Eu falei, não, a gente tem que digitalizar tudo. As petições eu já mexia, eu já colocava elas mais visual, então, deixava mais visuais. Então, eu já me senti sempre ouvida, né? Então, acho que tem um pouquinho da Leonina também que fala aí nessa história, né, Ju? Brincadeiras à parte, eu acho que eu sei que essa oportunidade que eu tive é uma sorte, não é a realidade. Eu participo de muitos fóruns de mulheres, eu vou a muitos eventos e a gente ouve coisas assim absurdas que estão aí. Mas o que é importante que a gente saiba é, se a gente se colocar, se a gente acreditar e se a gente achar essa carreira que nos faz trabalhar de madrugada com felicidade, a gente vai se sentir empoderada e a gente vai falar no nosso lugar de fala sem a síndrome do impostor. E ali a gente pode se sobressair sem medo do que estão pensando. Pelo menos essa é a minha visão. Eu concordo 100%. E também a parte de arranjar um bom companheiro, companheira, é muito importante. Porque senão a pessoa só te leva para baixo. Com certeza. Com certeza. E companheiro de vida e parceiros também, né? E eu acho assim... a gente aprende muito. Apoia, isso. É isso. Eu acho. É isso. Bom, então, agora teremos que encerrar, porque, enfim, eu tenho que buscar minhas filhas na escola. Eu tenho reunião com um cliente novo daqui a pouco. A gente, infelizmente, vai precisar encerrar. Eu vou fazer a última pergunta que eu sempre faço. Se você for dar um conselho aí para uma mulher, talvez um homem, mas que tá querendo, né, empreender mesmo nesse mercado de legal design, enfim, qual que vai ser a sua dica aí de ouro? Logicamente, estude muito antes, porque eu não tirei da cartola.
Eu senti o meu coração bater e eu fui estudar. Eu fui entender do que eu tava falando. Eu não posso sair vendendo para um mercado sofisticado do jeito que eu vendo, né? Para os grandes escritórios que a gente atende, as grandes empresas, não vou vender alguma coisa que eu não sei do que eu tô falando. Então, estude, sinta seu coração bater, para onde você vai sentir aquela vontade de ficar acordado de madrugada. E estude e comece, eu acho que da base mesmo. Vai onde os que já sabem fazer, estão fazendo e aprenda na prática. E daí ali vai pensando fora da caixa, porque tem espaço para pensar fora da caixa. Ai, obrigada. Adorei. Obrigada então, a você, gente, Ju. até a próxima. A gente, de repente, marca essa parte 2 com mais calma. Mas obrigada mesmo. Eu adorei saber os detalhes do trabalho. E parabéns. Obrigada, Ju. Obrigada mesmo. Não vejo a hora da gente trabalhar junto. Ah, eu também. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.